Queridos irmãos, para a nossa edificação nesse momento, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, onde daremos sequência à exposição bíblica que temos feito nesse livro, exposição esta que batizamos pelo nome de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, que é uma expressão tirada do capítulo 7, que mostra um momento especial em que o povo de Deus teve vitória sobre os seus inimigos. Saul já foi ungido rei, já foi proclamado rei e já teve seu primeiro teste de fogo, que foi exatamente enfrentar Naás numa grande batalha, conforme nós temos no capítulo 11. Depois disso, depois daquela grande vitória, onde Deus operou eficazmente em seu coração e fez cair temor de Deus sobre todo o povo, eles se reúnem em Gilgal e fazem a renovação da aliança. E ali nós temos instruções importantes que Samuel deixa para o seu povo, uma vez que ele agora está deixando aquela figura que ele tinha desde então, como profeta, ao mesmo tempo como juiz, e agora o rei escolhido pelo povo é que vai governar. Então nós vimos isso na última ocasião. Hoje nós vamos ler o capítulo 13, mas eu devo informar vocês que há uma unidade aqui na intenção do autor dos próximos 3 capítulos, os capítulos 13, 14 e 15. Como tem muitos detalhes o texto, eu não fiz um sermão de 3 capítulos, até mesmo que alguns de vocês iam imaginar que eu ia pregar umas 3 horas. E para não fazer isso, então, essa mensagem de hoje, ela vem conectada com os próximos 2 capítulos, e eu espero que a gente consiga, se Deus assim permitir, fazer as próximas 3 exposições, pelo menos um capítulo, seguindo assim a sequência do texto. Então acompanhe, por favor, a leitura que farei para a nossa edificação. Inicialmente eu vou ler apenas os versos de 1 a 7. Diz assim: 1 ano reinara Saul em Israel. O 2º ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo e multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Even. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, e se encheu de temor. Amém. Até aqui por enquanto, depois nós procederemos à leitura das outras partes. Alguns anos atrás, fiquei maravilhado com um casamento acontecido em São Paulo, esplendoroso. Todos os requintes, toda a beleza, toda a organização, impecável. Pela primeira vez, fiquei sabendo de uma noiva que chegou de helicóptero. E o helicóptero, então, pousou, e aí esperou desligar para não bagunçar o cabelo, e então ela sai, vinda de um helicóptero. Rapaz, que casamento chique. E aí teve aquela celebração cheia de emoção, um casamento espetacular. Na lua de mel, o casal teve uma briga tão séria
e vieram depois a pedir a anulação do casamento. Tem coisas que começam bem, mas depois se perdem. Tem coisas que tem uma celebração tão bonita, depois já se vai. Tem pessoas que se mostram tão fiéis e depois já deixam de ser. Esse é o caso de Saul, no texto que nós acabamos de ler. Começou, seu primeiro teste foi tão bem. Homens malignos, liderados por Naás, disseram que invadir e destruir Israel. Aquele homem se levantou agora, ungido como rei, e ele, cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, usa de uma estratégia, consegue convencer todo mundo. Caiu o temor de Deus sobre o povo, se juntou como um só homem, 330 mil homens do seu lado. Eles se dividem em 3 companhias, destroem os amonitas de tal maneira que o texto diz que não sobrou 2 sequer juntos. Quem sobreviveu fugiu sozinho. Começou, você fala, Saul começou bem. Rapaz, olha só que coisa magnífica. A partir do texto de hoje, a gente começa a ver a derrocada desse líder. A gente começa a ver esse rei que era tão grande, inclusive fisicamente, dos ombros para cima, aparecia no meio da multidão. Esse grande rei de Israel, ele começou bem. Agora nós vamos ver nos capítulos 13, 14 e 15 especificamente, nós vamos ver a sua derrocada. Então hoje nós vamos ver o início dessa sua derrocada. O texto é cheio de detalhes, de contrastes, de situações onde o autor quer deixar claro isso. Não é simplesmente falar dos grandes feitos de Saul. A partir do capítulo 14 nós vamos ver que inclusive tem registros de suas vitórias, de como ele foi importante. Mas o ponto do autor nesses capítulos aqui é exatamente mostrar a derrocada desse grande rei que foi Saul. E aqui nós temos então o texto colocando a situação de um novo embate, no capítulo 13 e 14, contra os filisteus, e depois no capítulo 15, um outro embate sobre os amalequitas. E nessas guerras, a gente percebe então assim, primeiro contra os amonitas, agora contra os filisteus, e depois amalequitas. 3 situações de guerra. Na primeira, Saul foi exemplar. E nas próximas? Então é isso que nós vamos ver no dia de hoje. Esse capítulo 13, nós podemos dividir esse texto em 3 partes para uma melhor compreensão nossa. Os versos iniciais de 1 a 7 mostram essa nova guerra que surgiu e com ela um teste para Saul. Os versos 8 a 14 nos mostram a crise principal que vai desenvolver a derrocada de Saul. O que foi que ele fez, pastor, para ele ir perdendo? Começou tão bem e se perdeu. O que ele fez? E aqui é o ponto principal da minha mensagem, que inclusive eu vou fazer a citação do texto tendo essa como a parte principal, porque os versos de 1 a 7 mostram a crise que surgiu, ou seja, uma nova guerra em Israel. Não era contra o Hamas, era agora contra os filisteus, que, se você parar para pensar, tem um pouco até a ver com o que vocês estão vendo hoje no sentido de localização, porque os filisteus, eles são exatamente os povos que estavam ali naquela região conhecida hoje como Palestina, ou palestino, filisteu, até a origem da palavra vem da mesma, mas são situações diferentes. Já se passaram vários anos aqui. Eu não quero fazer uma conexão específica nesse texto com o que está acontecendo hoje, apenas ilustrando, fazendo um comparativo. Depois, nos versos 8 a 14, nós temos o que aconteceu e o que Deus vai falar para Saul daqui para frente. E, finalmente, os versos 15 a 23, nós temos o agravamento da crise. Então, por uma questão didática apenas, eu vou mostrar para vocês aqui os versos de 1 a 7. Vou pular a segunda parte e vou direto para a última e depois me concentro no meio,
Porque a forma como está escrita está assim. A primeira parte, uma crise. A última parte, a crise agravou. E o ponto principal, das principais informações que a gente tem, está aqui nesse miolo, do 8 ao 14, e eu vou deixar para falar isso um pouco mais à frente. Então vamos trabalhar então aqui no texto, falando sobre a derrocada desse rei de Israel. A primeira parte do texto então fala sobre essa nova guerra. O texto começa dizendo assim: 1 ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, começa a fazer algumas coisas. Aqui a narrativa já começa a seguir o padrão que você vai ver todas as narrativas de algum rei. Período de reinado, quantos anos ele reinou, e depois viveu, fez isso, fez o que era reto aos olhos de Deus, ou coisas assim, e a gente vai ver, de fato, já começa a seguir o padrão das indicações de um rei, ou seja, a transição aconteceu. Não estamos mais no período dos juízes, estamos agora no período da monarquia, há um rei sobre Israel. Contudo, existem algumas discussões muito interessantes sobre o significado desse capítulo 1. Parece, aqui na nossa tradução, bem tranquilo, mas tem muita discussão aqui por trás, porque literalmente o texto que nós temos pode ser traduzido assim, por 1 ano Saul reinou, e 2 anos reinou sobre Israel. Um pouquinho de diferença, né? Uma tradução literal poderia ser assim: por 1 ano reinou, e 2 anos reinou em Israel. Mas se você for observar a leitura toda, você vai ver que Saul reinou muito mais tempo. Em Atos capítulo 13, lá inclusive diz que Deus botou Saul como rei, e esse reinou sobre Israel 40 anos. Então por que o texto aqui faz essa referência de que ele por 1 ano reinou e 2 anos reinou sobre Israel? Uma possibilidade, para poder resumir, não vou dar toda a pesquisa sobre isso aqui, se você quiser se aprofundar é interessante, mas é possível que a referência do autor, ao colocar aqui, é exatamente esse primeiro período dele. Embora ele vai ficar no trono por 40 anos, o reinado dele ainda tranquilo vai ficar só nesses 2. Alguma coisa ele fez, que dali para frente, ele vai estar no trono, ele está no posto, mas ele não está mais conforme Deus o colocou. E ele vai chegar no capítulo 16, inclusive Deus já vai ungir um outro rei, que é Davi, mas esse só vai sentar no trono quando Saul morrer. Então ele vai reinar por 40 anos, conforme a Escritura diz. Mas o período mesmo dele como rei, conforme a vontade de Deus, mas parece que ficou só nesse primeiro momento da vida dele, exatamente por algo que acontece hoje, que nós vamos ver hoje aqui no texto, e que nós vamos ver na sequência dos capítulos 14 e 15. Então aqui Saul governa como rei, o rei que o povo pediu, lembremos sempre disso. O próprio nome Saul, se você lembra, é aquele que foi pedido, e literalmente ele é o pedido do povo. Quase que fazendo um trocadilho, ele foi pedido, ele é saúdido, então foi solicitado, esse é o nome dele, ele foi pedido pelo povo. Mas será que é esse o rei que realmente Deus quer? Então nós vamos ver na segunda parte do texto mais especificamente isso. O que aconteceu aqui? Nós temos a informação de que esse homem que naquela primeira guerra estava com 330 mil homens naquela batalha, agora ele tem 3 mil homens em Israel. Na verdade ficou com 2, numa cidade estratégica aqui chamada de Micmas, e 1.000 está com Jonatas. Por enquanto nós não temos informação de quem é esse Jonatas, embora a gente já leu a Bíblia, a gente já sabe quem é. É o filho de Saul. Essa informação, porém, só vai aparecer mais à frente no texto, quando vai ser dito isso. Mas aqui é um guerreiro. Então, se é o filho de Jonatas, Jonatas é o filho de Saul, Saul devia ter aqui pelo menos uns 40 anos aproximadamente, só para você imaginar ele. Se ele já está com um filho que vai para a guerra, no mínimo esse rapaz tinha uns 18 anos. Então, se ele casou cedo ou coisas do tipo, então vamos imaginar aqui assim, mais ou menos essa idade dele nesse tempo. E ele vai reinar durante 40 anos. O texto diz que esse Jonatas, ele, embora filho de Saul, vocês vão perceber na leitura bíblica que há um contraste intencional do autor em mostrar quem virou Saul e quem é Jonatas. Jonatas nunca é demonstrado na Bíblia
de forma equivocada, como um homem medroso, como um homem fraco. Foi testado, foi provado, mas sempre é um homem de fé. Não é à toa que ele se tornará um grande amigo de Davi, ainda que sendo filho do seu arqui-inimigo, que vai se tornar Saul mais para frente. E Jonatas, então, esse jovem guerreiro, o texto diz que ele fez uma campanha com os homens que estavam com ele. 2.000 estavam com Saul, 1.000 guerreiros estavam com ele. O inimigo, outrora vencido, parece que se fortaleceu de novo. Capítulo 7, nós vimos aqui sobre a regência, não de Saul, mas de Samuel. Eles destruíram, os israelitas destruíram os filisteus. E é naquela ocasião que foi dito: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Deus nos livrou dos nossos inimigos. Os filisteus se enfraqueceram. Passou um pouquinho de tempo, os filisteus já se fortaleceram de novo. Esse pessoal é terrível. E agora, Jonatas percebe uma oportunidade desses seus inimigos de ter uma campanha contra eles. Ele avança, possivelmente destrói um dos comandantes daquela guarnição. Ele fez essa infiltração, foi bem sucedido, a um posto avançado, mas essa pequena guerra vai agora causar uma guerra geral, porque os filisteus vão vir agora com toda a força, porque a notícia se espalhou rápido. Veio aqueles israelitas, destruíram nossa guarnição, e agora todo mundo começou a falar isso. Veio essa notícia, começa a se espalhar, e os exércitos filisteus começam a se fortalecer para ir para a batalha. O texto então diz que nesse momento Saul começa a convocar o povo. Parece que ele está, vou fazer igual da outra vez. Quando tinha aquela ameaça, convoquei todo mundo, veio 330.000 homens. Nessa convocação não vai aparecer tanta gente assim não. E a grande diferença é que naquela ocasião foi Deus que fez aquele povo, o temor de Deus caiu sobre o povo, e Deus fez o povo se tornar como um só homem para aquela batalha. Mas aqui parece que não vai acontecer da mesma forma. Olha o tamanho do exército inimigo que se apresenta agora. Versículo 5. Os filisteus se reuniram para a peleja contra Israel. 30.000 carros. Então você imagine quantos homens já estavam ali. 6.000 cavaleiros. Aqui é como se fosse a tropa de elite dos filisteus, esses que vão nos cavalos aqui. E um povo em multidão, aqui são os soldados, os que vão seguir, como a areia que está à beira-mar. Essa expressão sempre foi usada para descrever o povo de Deus, povo que vai se tornar como a areia do mar. Mas aqui agora é feita uma referência ao contrário. O inimigo que está vindo vem como a areia do mar. Então eles olham lá de Miquimás, de onde ele estava acampado. Meu Deus, olha a quantidade de homens que tem ali contra nós. Um inimigo furioso. E está furioso porque Jonatas não fica com raiva do Jonatas não. Jonatas é um homem de fé. O tempo inteiro a gente vai perceber isso. Mas provocou aquela investida dele, acabou provocando uma guerra enorme. Os filisteus vêm com tudo agora contra Israel. E nessa vinda, diz o texto que quando o povo viu aquela multidão, como a areia do mar, os carros, os cavaleiros, inimigos preparados, olha o que diz o texto, verso 6, os homens se sentiram em apuros, literalmente, eles se sentiram apertados. É como se eles estivessem assim, olhando para todo lado. Meu Deus, o que vai sobrar da gente? Com esse tanto de inimigo pressionando a gente aqui. E eles se sentiram em aperto. Guarde essa expressão quando eu for pregar no capítulo 14, porque lá vai aparecer essa expressão de novo. Mas quem vai botar o povo em aperto é Saul, e não é em guerra, é em outra situação. Só para você lembrar. Diz o texto então que esse povo que estava em aperto foram se esconder, estão com medo. Quase que dizendo: rapaz, está vendo que a gente não aguenta com isso aqui? Olha o tanto de inimigo que tem aqui. Olha o armamento deles, olha quanta força eles têm. E aí o medo faz com que os homens de Saul comecem a fugir. Uns se esconderam em cavernas, outros acharam um buraco e se enterraram ali, outros pelos penhascos, outros pelos túmulos. Não, um lugar que só tem túmulo é um lugar de morte, só tem defunto, então eu vou me esconder ali que ninguém vai me achar. Ou seja, o povo de Deus está ali.
se escondendo, amedrontado. Diz o texto ainda que uns foram para as cisternas, ou seja, onde dava para se esconder, muitos estavam se escondendo. Ou seja, o povo, ao invés de se unir nessa situação, o povo debandou diante da grave crise que se instalou. E outros, na sua maneira de escapar, deram as braçadas lá no Rio Jordão e foram para o outro lado. Eu falei, Deus me livre ficar por aqui. Cortaram o Jordão e foram para outra região. Diz o texto que pegaram o caminho de Gade e de Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, ou seja, vamos pensar agora os fiéis. Os fiéis vão ser igual daquela história lá. Esses são os 300 que vão ficar e vão enfrentar e vão matar todo mundo. Os que ficaram com Saul, que não debandaram, olha o que o texto diz. Estando Saul ainda em Gilgal, se encheram de temor. Então, os melhores que ficaram estão morrendo de medo. Então você vê que a crise está instalada, a crise é grande, Deus vai testar esse rei escolhido pelo povo. Antes de avançar, eu preciso perguntar para você, o que é que você faz quando você é testado? O que é que você faz quando a crise chega? Qual é o seu procedimento quando a situação que você percebeu que se instalou é grande demais, você fala, rapaz, não sei o que fazer, meu pai do céu, dá desespero, dá vontade de fugir, o pavor começa a tomar conta de você, crise de pânico, dá vontade de fugir e se esconder debaixo da cama, ou debaixo das cobertas, ou nos túmulos, como diz o texto, na cisterna, talvez você se esconda no chuveiro, alguns gostam de chorar no chuveiro, que aí não dá para ouvir, chuveiro quente, água caindo. O que você faz quando a crise chega? Seja de que natureza for. Aqui eu estou falando de guerra. Para nós aqui, essa situação é um pouco mais rara de acontecer. As nossas guerras são diferentes. A gente vê guerra estourando pelo mundo afora. Mas aqui mesmo a gente não vê isso. A não ser se você morar no Rio de Janeiro, e aí você vê aqueles embates lá com as milícias, PCC, coisa do tipo, mas nossas guerras são outras. Às vezes nossas guerras são guerras de lutando para sobreviver, para sustentar a família, para viver em paz dentro de casa, para conviver com os colegas de trabalho, para plantar igrejas, para ver a igreja avançar, para organizar as coisas. Nossas guerras são outras, mas sempre surgem crises. E as crises em si, elas causam desânimo na gente. Como você reage nessa situação? Eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão, que está aqui na igreja. Deus coloca situações diante de nós para nós mostrarmos que tipo de fé nós temos. Em toda a história do povo de Deus, o Senhor testou o seu povo. Lá em Deuteronômio, inclusive, diz, para que se mostrasse o que estava em seu coração. Deus botou o povo para rodar no deserto 40 anos. Para quê? Para revelar o que estava no coração deles. Era a hora deles mostrarem fé. E o que se mostrou? Incredulidade. E o povo foi caindo e se prostrando nesses 40 anos pelo deserto. Deus estava testando o seu povo, provando o seu povo. É tanto que daqueles que saíram do Egito, só Josué e Calebe realmente foram para a terra prometida. Os demais não foram aprovados no teste. Os filhos dessa geração incrédula que, criados agora sobre a égide de um grande líder como Josué, esses vão entrar na terra e vão possuí-la, mas aqueles outros não. Meu irmão, você que é crente, esteja preparado para o dia mau. Esteja preparado para as crises, e quando ela chegar, quando a crise chegar, não se venda, não mude seus marcos, não rompa com ideias estranhas, não deixe o medo dominar seu coração, continue confiando em Deus, aguarde no Senhor, a tempestade vai passar, a crise chegou, não se apresse em fazer coisas, nós vamos ver daqui a pouco o que acontece quando alguém se apressa, não se apresse em fazer coisas por causa das circunstâncias lhe apertando, seja encontrado fiel, a crise é uma excelente oportunidade, mas eu estou clamando e Deus não me responde, é porque você está sendo provado,
E nessas horas que Deus fica em silêncio, não grite com Ele, não ache que Ele é surdo, apenas persevere, mantenha-se firme. Muitas pessoas, nas horas das crises, nas horas das provações, elas acabam revelando a maldade de seus corações. Dizer que é crente, que está tudo bem, quando de fato as circunstâncias são sempre favoráveis, é muito fácil. Agora, quando vem desemprego, quando vem crises na família, quando chega doença, quando chega oposição, quando problemas surgem, quando desânimo toma conta, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, aí a gente vê quem realmente é fiel e dedicado. Uma ilustração disso, há um filme antigo, Mel Gibson, me lembro de ter comprado o CD, de tanto que eu gostei do filme, assisti umas 40 vezes, acho, que era exatamente falando de um homem de honra, de uma das guerras, baseado numa história real da guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã. E numa daquelas situações mostra um sargento mal encarado, o tempo inteiro está assim, chega um soldadinho assim para ele: olá senhor, bom dia. Aí ele fala: o que é que tem de bom? E sai. Aqueles caras mal encarados, né? Enquanto estava tudo bem, você via aquele sargentão brabo, pesado ali assim: o que é que tem de bom? Mas ele está ali, lutando o tempo inteiro. Aí estoura a guerra, eles vão para a guerra, um monte de gente morre. E aí aquele soldado que vivia sorrindo está agora chorando, porque vários morreram, vários se perderam. E ele chega agora para o soldado e fala: filho, hoje é um bom dia. No meio da guerra ele diz: hoje é um bom dia. Está vivo, sobreviveu, foi exatamente quando ele foi resgatado de uma situação difícil. Hoje é um bom dia. Às vezes a gente, não, está tudo bem, que maravilha, para que esse sorriso, para que esse semblante pesado, vamos nos alegrar no Senhor. Devo lhe lembrar, é nas horas de crise que Deus nos dá oportunidades da gente mostrar a verdadeira fé. Para aqueles que não são crentes ainda e que ouvem essa mensagem, as crises podem ser oportunidades de Deus na sua vida, para que você se converta. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Quando eu me converti há alguns anos atrás, em 95, eu me lembro que tive que enfrentar momentos de sofrimento, momentos de tristeza, de angústia, depressão da alma, e naquelas horas difíceis, amassado no chão, às vezes sozinho, abandonado até por muitos, foi a hora que Deus usou aquela circunstância ali para me chamar para viver para Ele. Quando você enfrentar uma crise, pode ser Deus lhe chamando: venha meu filho, eu vou dar a paz que você tanto precisa. Não é se converter para ver se a provação passa, é se converter em meio à provação, para conseguir até dizer no meio da provação assim: Deus, obrigado por essas provações, porque foi nesse período que eu busquei o teu nome. Obrigado por ter me feito passar pelo que eu estou passando, porque agora eu temo o teu nome. Que não deixa de ser um reflexo do Salmo 119, quando diz: foi-me bom ter eu passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. Nas horas de crise, Deus forja o nosso caráter. Para gravar um pouquinho mais a situação, quero ler a última parte agora do texto, versos 15 a 23. Eu vou pedir para você ler comigo os versículos pares. Eu vou ler todo o capítulo, mas nos versos pares você lê comigo. Versos 15 a 23, que diz assim: então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com ele, ficaram em Gebá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Oron. E a terceira, o caminho a Caravel do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito:
para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e a sua enxada e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. O que acontece nessa terceira parte do texto, né? Nós pulamos a segunda. O que nós temos aqui? Nós temos um agravamento da crise, que vai levar à derrocada do grande líder de Israel, Saul. E por que eu digo que nós temos aqui uma situação de agravamento? Primeiro, os soldados já estavam dispersos. O texto então diz que primeiro ele tinha 3.000 aqui, 1.000 ali, agora ele tem só 600. Então os números diminuem e o inimigo aumenta, como a areia do mar, com carros, cavalos. E por que se agravou ainda? Se você percebeu, a situação faz quase que Samuel pensar. Eu, pelo menos no lugar dele, pensaria: quando eu enfrentei Naás, os amonitas, eu dividi os meus 330 homens em 3 companhias. Uma veio por aqui, outra veio por aqui e outra por aqui, e nós destruímos completamente com eles. Aí agora ele ouve a informação: saiu 3 companhias, daquele mar de gente, está indo um por aqui e o outro já está por ali. Qual é a associação que você faria na hora? E logo depois de ter pecado, a consciência da gente, eu mesmo no lugar dele já ia dizer: eita, parece que está invertido agora. Primeiro lá, Deus usou essa situação e nos livrou, mas agora parece que o inimigo vai fazer com a gente o que a gente fez com aquele outro povo. E aí o texto diz que para piorar a situação, então o inimigo está chegando. Primeiro eles estão ali montados, agora eles já subdividem, saqueadores estão vindo do campo em 3 tropas contra eles. Para piorar a situação, aí você fala: quantos soldados nós temos? Tem 600 homens aqui. Quantas espadas? 2. Rapaz, já parou para você ir para a guerra assim? Vamos para a guerra. Quantos morteiros eles têm? Rapaz, só no primeiro combate eles jogaram 5.000 mísseis. E nós temos quantos? 2. Sentiu a proporção? 30.000 carros de guerra. E nós? 600 homens. Eles armados até os dentes. E nós? Quem é que tinha alguma arma? O texto diz que só quem tinha arma era Saul, que tinha uma espada, e Jonatas. Qual é o agravamento da crise? Eles estavam sem armamento. Povo sem armamento, na hora da guerra, vai ficar muito mal. É por isso que a gente não é a favor de desarmamento. As pessoas devem ter o direito de se defender. E um país, uma nação forte, ela vai ter armamento, sim, para poder ter um poder coercitivo. Mas nessa situação, Saul já está lá, mas ele está impotente. Você consegue perceber a impotência de Saul nessa situação? Por que eu digo impotência? Exatamente porque o povo que tinha, o máximo que ele tinha era um machado cego, uma foice desamolada, porque já há algum tempo os filisteus tinham imposto uma situação onde, quando alguém precisava amolar relha de arado, enxada, machado, foice, o monopólio disso está entre os filisteus. Tem que ir lá negociar com eles e pagar. É como se fosse mais ou menos assim: 4 gramas de prata pelo fio das relhas, e para um machado, alguma coisa assim, 4 gramas de prata. Então um era mais pesado que o outro,
e o povo tinha que ir lá pagar para amolar suas ferramentas. O texto, observe que o escritor deixa essas informações aqui, porque senão você fala, o que tem a ver isso com... Não tinha amolador de faca. Por que ele deixa essa informação? Como é que você vai para a guerra, primeiro, sem arma, aí no máximo você fala, pega o machado está cego. Então pega a foice, está velha demais, está ruim. Não havia ferreiro em Israel. Como é que eu sou rei de Israel e eu não me preocupo com uma coisa dessa? De fato, a gente vê aqui uma situação terrível. Para o próximo capítulo, só para piorar um pouquinho a situação, porque a história do capítulo 14 é conectada com essa. Aí Saul está lá, o povo está morrendo de medo, o inimigo é forte, a situação é opressora, não tem armamento, soldados estão dispersos, o povo está pouco. E para piorar, alguém fala assim, vamos invocar a Deus. E quem se apresenta é um sujeito chamado assim, olha, só o verso 3 do capítulo 14, olha comigo aí. Aias, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Espera aí, se eu tiver que invocar a Deus, quem é que é o personagem aí? Rapaz, é um filho de Eli. É um descendente de Eli, aquele Eli que não soube repreender seus filhos. Como é que é o nome do filho? Finéias. Ih, rapaz, aquele era terrível. Pense num homem terrível. E qual é o nome do filho do Finéias? O Icabô. Você lembra o que é Icabô, né? Foi-se a glória de Israel. Aí chega esse falido, porque Deus disse que ia cortar o braço daquela família, que eles não iam prosperar. Deus já disse que aquele sacerdócio ia se findar. Aí agora, quando se apresenta alguém para socorrer, fala, ó, quem está aí é o Aias, o filho do Aitube, não é do YouTube não, viu gente? É do Aitube, que é filho de Finéias, filho de Eli. Essa informação aqui, se eu tivesse na pele de Saul, eu ia falar, meu Deus, isso é um mau presságio. Esse cara, porque foi esses caras que invocaram a Deus numa batalha. E o que aconteceu? Roubaram a Arca da Aliança, levaram embora. Até hoje a arca está sumida, depois nós vamos ver quando é que ela vai aparecer, de fato, de volta ao território. Nesse período, o povo de Deus foi destruído e agora Saul está com esse homem. Então, o cerco para Saul está complicado. Nós precisamos aprender, irmãos, o que se espera de alguém numa situação como essa. Então, a crise era terrível, mas o texto mostra que ela se agravou ainda mais. Nos próximos capítulos, nós vamos ver aparecendo Jonatas de uma forma mais entusiasmada. Ele que vai aparecer como grande líder. Saul está caindo. No capítulo 13, nós temos o início da sua derrocada, e no capítulo 15 vai chegar ao fim mesmo, aonde no capítulo 16 Deus já vai dizer quem vai ser o novo rei sobre a montanha, sobre Israel. Mas vamos agora para a parte principal do texto. Vamos fazer a leitura dos versos 8 a 14, onde nós temos aqui a principal informação da causa da derrocada do povo de Deus. Antes de ler, vou lhe fazer a pergunta: qual o motivo que você acha que pode trazer derrota para o povo de Deus? Eu acho que eu não preciso nem ler o texto que você já vai me dizer. Desobediência, pastor. Porque a Bíblia está repleta de histórias assim. Hoje mesmo no culto nós já lemos o momento em que o povo fez um bezerro de ouro, o que Deus não ordenara, trazendo maldição sobre o povo. Nós lemos o texto de Josué, capítulo 7. Deus deu ordens, o povo desobedeceu, perdeu a guerra. É a desobediência a causa da derrota do povo de Deus. Se você vê alguém caindo, pode observar qual a causa. Por que que Deus está derrubando alguém? Por que que Deus que bota e tira, resolveu tirar? Pode investigar. Há pecado no meio de vós. Números 23 tem uma expressão muito pesada, lá diz assim: o vosso pecado vos há de achar. O pecado é a causa da destruição.
O pecado causa miséria. E é isso que nós vamos ver aqui dos versos 8 a 14. Acompanhe a leitura que farei. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: traze-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui nós temos agora a causa da derrocada. Qual foi a situação que fez Saul cair, vai deixar de ser rei de Israel? Exatamente a sua desobediência, sua impaciência. Olha que situação. Havia, ao que o texto indica, alguns acham que é uma referência ao capítulo 10, no verso 8 lá, quando ele já tinha dito que era para esperar, mas não temos convicção de que seja realmente aquele momento, pois seriam poucos dias aqui dessas histórias. Mas de qualquer forma, eles haviam combinado. Saul disse: ô Samuel, preciso do senhor aqui, vamos invocar a Deus. Ele: tá bom, eu chego quinta-feira, mais ou menos assim. Chega na quinta-feira, Saul já estava agoniado, já não tinha mais unha de tanto que ele tinha ruído. Ele já estava ali impaciente. Meu Deus do céu, por que ele estava impaciente? Porque o exército inimigo está ali, os caras estão se montando para destruir o povo de Deus, e ele está ali impaciente. Meu Deus do céu, cadê o Samuel que não chega? Também esse Samuel, viu? Deve estar orando, só pode. O que esse homem está fazendo que não chega logo? Diz que ia chegar e não chega. E aí ele começou a ver uma outra coisa. Tinha gente que chegava assim: ô rei, nós estamos com poucos homens aqui, né? Mas essa noite aí teve 3 grupos aí que foram embora. Quem foi? Fulano. Não acredito, o que aconteceu? Eles debandaram. Daqui a pouco, na outra noite, chega outra informação: Saul, nós precisamos fazer alguma coisa, o que nós vamos fazer? Olha o tamanho do exército. Eu fico pensando nos assessores, os fracos assessores, inclusive, sem fé, chegando para Saul e pressionando. O homem já não é lá essa firmeza inteira, e ainda um monte de gente apertando ele, e ele vendo a situação, inimigo chegando, povo se espalhando. Ele mesmo começou a pensar, ele diz isso no verso 12, né? Os filisteus vão vir contra mim e eu vou morrer, eu vou perecer, não obtive ainda a benevolência do Senhor. Então o que ele fez? Rapaz, já deu, ele não veio ainda, eu vou fazer alguma coisa aqui. E ele faz o que não era previsto na lei de Deus se fazer, porque Saul não é sacerdote. Saul não tem autorização para oferecer sacrifícios. Isso não é incumbência dele. Ele tinha que esperar alguém para fazer isso. Mas já que o homem atrasou, não, deixa que eu mesmo faço isso aqui. E aí o texto diz que ele falou: me traz aqui os holocaustos e as ofertas. Bem que alguém falou: é isso aí, meu rei, vamos resolver logo esse negócio aqui. Fica esperando Samuel lá. Samuel tem outras coisas para fazer. Ele deve estar envolvido com alguma plantação de igreja por aí, e por isso que não chegou a tempo. Deixa ele para lá, vamos fazer esse negócio. E todo mundo está oferecendo lá o sacrifício. Mataram o animal, quem sabe, puxa um corinho aí, vamos louvar a Deus.
estão lá fazendo aquele sacrifício, as ofertas pacíficas. O texto diz assim, que mal acabara de oferecer o holocausto. É quase que dizendo assim, irmãos, vamos ficar em pé para a oração final? E aí quando ele diz assim, Samuel aparece e vem chegando. O Saul, se ele tivesse com raiva do Samuel, o Samuel ia chegar para ele e falar, nem quero falar contigo, viu? Isso é hora? Tu não me falou que era 7 dias? Não chega nunca? Agora já fiz tudo. Sou rei em Israel. Ele quis fazer as coisas do jeito dele, mas não era autorizado a ele oferecer sacrifícios. O que é melhor? Um líder com boas intenções ou um líder que sabe o que Deus quer e obedece? O texto mostra então que ele não chegou assim com raiva não do Samuel, ele que fosse, né? O homem ora e os trovões caem e faz tudo aquilo ali, ele vai me meter com um homem de Deus desse? O texto diz que quando ele chegou, opa, como é que vai o senhor? Samuel então logo pergunta, essa pergunta de Samuel eu já ouvi ela em outro contexto, o que você fez? Quase dizendo, o que você aprontou? Isso aqui é a Gênesis 3. Adão, onde é que você está? O que você fez? O que eu disse para você? Que você podia comer de tudo que tem aqui. Você foi mexer onde eu disse que não era para mexer. Adão, cadê você? Samuel chega aqui mais ou menos isso, como um representante de Deus. O que você fez, Saul? Aí o Saul declara, quase que botando a culpa no próprio Samuel, né? Tirando o corpo dele de fora. E ele fala, olha, vendo que o povo estava saindo, ou seja, eu tenho todos os motivos para fazer o que eu fiz, mesmo que o que eu fiz seja desobediência a Deus, mas há uma razão de eu ter desobedecido. O povo estava se dispersando, tu não vinhas no dia aprazado, quase que dizendo, você está atrasado, era para ter chegado, mas ele chegou no dia marcado. O Saul é que estava agoniado com aquilo. É tanto que ele terminou de fazer, o homem chegou. Ele chegou no prazo certo. E ainda que não chegasse, será que se Samuel só chegasse no outro dia, estaria justificada a conduta de Saul de oferecer sacrifícios, o que a palavra de Deus não manda? A lei de Deus é lei de Deus. Tendo Moisés aqui olhando para vocês, ou Moisés 40 dias no monte, a lei de Deus diz que é desse jeito. Por que você vai fazer de outro jeito? O povo queria um Deus diferente. Aí você começa a perceber um líder autêntico e um líder fraco. E é muito interessante a gente perceber isso aqui, porque lá, enquanto Moisés sobe, o líder levantado por Deus, homem forte, determinado, guerreiro, quem ele deixa aqui no comando? Arão, cuida do povo enquanto eu vou orar e vou ver o que Deus quer me instruir. E Arão começa o povo a pressionar. Lembra um pouco dessa história. O povo começa a pressionar Arão. O Arão, que é isso, Moisés? Não vem mais não, cara. Eu acho que ele subiu para o monte, Deus chamou ele lá de cima, ou ele gostou lá e foi para outro lugar. Eu acho que... E o povo vai dispersar, viu? Eu acho melhor a gente fazer alguma coisa. E com aquele Egito todo dentro do coração daqueles homens, esses mau líderes que estão assessorando erroneamente Arão, estão dando ideias para ele. Na hora que Moisés está descendo do monte, ele, que barulho é esse? Parece que é alguma guerra ali. Ele começa a conversar com Josué. Não, o povo é que se perdeu. Quando eles descem, está lá, o bezerro de ouro, o povo se prostituindo duplamente. E aí naquela situação Moisés, com sangue nos olhos, fala, o que vocês estão fazendo? Que loucura é essa que vocês estão fazendo? Como é que vocês tomam uma postura dessa? E depois de repreender todo mundo, ele fala, Arão, por que tu fez isso? A desculpa do Arão, Moisés, tu sabe como é que é o povo, né? O povo é propenso ao mal. Eu não fiz nada, o povo me deu ouro, eu joguei no fogo e saiu isso aí. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Líderes fracos
não consegue enxergar seus próprios erros. Eles têm mais desculpas. Saul está refletindo Arão. Você não chega, o povo ia se espalhando, os filisteus estão ali em Miquimás, e eu comecei, aí a justificativa, eu preciso de Deus, eu preciso do favor do Senhor, eu preciso de Deus e vou fazer o que Deus não manda. Eu preciso de Deus e não vou agir como Ele ordena em sua palavra. E aqui então nós temos ele mesmo declarando, forçado pelas circunstâncias. Irmãos, um líder de verdade, um homem de Deus, não pode ser guiado forçado por circunstâncias. Nunca tome decisões porque os outros estão lhe apertando para você fazer alguma coisa. Tome decisões seguro em quem Deus é, para que você não faça como Saul, influenciado pelo que estão dizendo, forçado, está todo mundo dizendo, mas o que a Bíblia diz? Você não precisa ser alguém que vai fazer as coisas porque está todo mundo dizendo que você tem que fazer. Você precisa fazer quando você sabe, é Deus quem quer que seja assim. Vou dar alguns exemplos aqui. Namoro. Como é que é o namoro? Olha, esse negócio de ficar esperando até para casar, esse negócio é coisa do passado. O mundo vai dar essas pressões. Ganhar dinheiro. Como é que se ganha dinheiro? Rapaz, tem um jeito de ganhar dinheiro aqui, ó, que a gente ganha melhor. É errado, mas quem não erra? E aí a gente vai dando o nosso jeitinho. A ordem está estabelecida, mas a gente vai diferente da ordem de Deus. Essa é a causa da derrota. Essa é a causa da queda. Desobediência à vontade de Deus. Saul agiu de forma equivocada. Olha o que o próprio Samuel diz para ele no verso 13. Samuel diz, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois agora o Senhor haveria de confirmar o teu reino para sempre. Você agiu neciamente. Literalmente a palavra neci, aqui traduzida como neciamente, a palavra hebraica pode ser traduzida como tolo, como louco, como insensato. E o que é esse nécio? Desobediente. O Salmo 14 lá fala assim, diz o nécio, ou diz o tolo em seu coração, não a Deus. Saul agiu desse jeito. Não, ele diz que tem Deus, mas ele está vivendo como se Deus não existisse. Ele agiu como se Deus não fosse agir. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão não resolve o problema. A guerra está aí para estourar, o inimigo está chegando, não tem ninguém, nem Samuel aqui, eu preciso fazer alguma coisa e eu vou fazer. Ele está agindo conforme a sua vontade e não em obediência a Deus. Ele não confiou no Senhor. Eu preciso lembrar para vocês aqui agora do que está dito no Salmo 27. Alguns anos depois vai ter outro rei em Israel, diferente de Saul, e ele vai dizer assim, ó, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Esse é um rei diferente. Mas Saul, ainda que a guerra estoure sobre mim, eu não vou confiar não, vai que o senhor atrasa. Ele não confia em Deus. Ele não descansa em Deus. Uma outra aplicação que a gente pode fazer nesse momento aqui é aqueles que não são dizimistas. Por que alguém diz assim, eu não vou dar o dízimo? É porque ele não confia em Deus. Se eu der, como é que eu vou sobreviver? Vai me faltar esse dinheiro. Não confia que Deus é quem te supre? Honra Ele com as primícias da tua renda. Obedece ao preceito de Deus. E vai ver se isso vai te fazer falta. Agora a pessoa diz, geralmente quem não honra a Deus com seus dízimos e ofertas é porque não confia em Deus. Não, se eu der isso vai me faltar. Ah, é você que se sustenta então. Quando o homem entende, minha vida está nas mãos de Deus, não temerei mal algum, ainda que um exército venha contra mim, não temerei. Essa deveria ser a postura de Saul.
Ainda mais com o primeiro teste que ele teve, ele viu a mão de Deus operando, o Espírito de Deus operando, o povo se levantou como um homem só, destruiu os inimigos. Agora ele olha assim e ele tem histórias para lembrar. Lembra de Gideão? 300 homens só com Gideão e eles destruíram os seus inimigos. Ele tem 600 homens aqui ainda. Mas ele não confia em Deus. E aqui nós temos então o desmoronamento do reinado de Saul. O pior é que nós estamos no começo do reinado de Israel. O novo começo de Israel, agora com um rei, o rei conforme as outras nações têm. Esse novo reino já começa desmoronando. Começou tão bem e não foi para frente. Nós precisamos de um rei diferente. Olha o que é dito no verso 14. Aqui é um famoso texto da história bíblica e uma revelação maravilhosa e cheia de esperança para nós. Antes de lê-la, deixa eu fazer aqui uma aplicação para você. Meu irmão, você que está aqui agora me ouvindo, entenda uma coisa, mais importante é obedecer do que sacrificar. Essa lição está aqui no 13, vai estar no 14, especialmente no capítulo 15. Mais importante do que boas intenções é o preceito de Deus. Obedece. Aqueles que obedecem são alvos da bondade de Deus, das bênçãos de Deus, e vitórias vêm sobre eles. Aqueles que desobedecem a Deus, eles estão evocando a maldição de Deus sobre suas vidas, e só o que se pode esperar é derrota. O que mais tem na Bíblia é exemplo disso. Você que é crente, toma cuidado para você não ser regido por temor de homens. Por que você está fazendo isso? Não, por causa das circunstâncias, né? Acho que todo mundo vai gostar se eu fizer assim. Não faça as coisas regido por valores do seu próprio coração. Seja regido pela verdade da palavra de Deus. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Agora você que vive na incredulidade, a sua desobediência pode lhe destruir. Se arrependa e se enquadre no plano de Deus enquanto ainda pode. Está ouvindo essa mensagem? Se arrependa. A mensagem fala, alguém desobedeceu e se deu mal. Qual é a aplicação que você toma para o seu coração? Eu preciso me arrepender de minhas desobediências e me tornar um servo de Deus que vive pela fé. Também não vou dizer, não, a partir de agora eu vou obedecer, porque tu sabe que tua natureza não é assim. Mas tu vai dizer, Deus, me ajuda a obedecer. Senhor, me ajude a me enquadrar na tua palavra. Me ajude a te agradar. Me ajude a confiar. Mesmo quando eu quiser não confiar. Mesmo quando meu coração começar a querer tombar, Senhor, me levanta, me sustenta, me mantém firme e fiel na tua palavra. E aqui a gente tem que ver algumas coisas, né? O texto, quando fala de insensatez, segundo o texto, é violar aquilo que Deus ordenou. Se Deus disse uma coisa, não viole. A Bíblia diz isso. Mas isso era para aquela época. Se a Bíblia diz, se enquadre. Obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. Não, eu sou uma pessoa obediente a Deus. A Bíblia eu não entendo muito bem, mas eu procuro obedecer a Deus. Não existe obediência a Deus separada da sua palavra. Fazer a obra de Deus tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não podemos fazer a obra de Deus à nossa maneira. Vou fazer aqui, eu vou me sentir que eu sou pastor da igreja, eu vou fazer do meu jeito, um jeito que me disseram que é interessante, vai bombar a igreja. Bem, todo mundo está dizendo isso, mas a Bíblia diz isso, não se faz obra de Deus conforme o que estão dizendo que é para fazer. Seguindo modas, seguindo tendências, a gente faz o que a Bíblia diz. A obra de Deus é a obra de Deus, não é a sua. A obra de Deus precisa ser feita de acordo com a palavra de Deus. A nossa tendência nessa leitura aqui é até achar que Samuel foi muito excessivo, né?
Pastor, será que era para tanto assim? O homem esperou 7 dias. Não dá, às vezes, para você assim... E aí agora vem uma condenação tão severa. Pronto, olha, você podia ter ficado no trono. Por causa disso, você não fica mais. Foi isso que ele falou no verso 13. O Senhor haveria de confirmar o teu reino para sempre. Mas por causa dessa atitude nécia de desobediência, tu vai perder esse reinado. Não parece que Samuel foi meio pesado? Porque hoje em dia tudo é tão mais permissivo. Tudo é tão mais... Não, Samuel tá... O próprio Samuel, nós vamos ver nos outros capítulos, ele vai ficar até com pena de Saul. Mas ele não deixa de dizer o que Deus ordena. Que a palavra de Deus deve ser mantida sempre. Nunca pense que Samuel ou Deus foi excessivo. E aqui eu gostaria de fazer uma citação no comentário muito interessante sobre essa passagem, que quando eu li isso aqui foi uma pancada no meu coração. Eu espero que seja para o seu também. Casos de negligência, sem importância, você negligenciar coisas que você acha que são sem importância, aqui não. Caso de negligência, sem dar a devida importância, geralmente é considerado por Deus como grandes indicadores de um coração que não é dedicado a Ele. Deus vê o coração, e é exatamente nas questões menos importantes da nossa vida que a verdadeira atitude de nosso coração geralmente é revelada. Às vezes é numa situação como essa, um teste. Vamos ver como é que ele procede. Isso aqui é coisa sem muita importância, mas Deus disse que era importante. Não, mas isso aqui não faz diferença não. E aí, é a hora que a gente vê o coração. É a hora que se revela quem realmente as pessoas são. O texto nós vamos finalizar com o verso 14. O verso 14 é a esperança que o texto apresenta. É uma boa nova. É a revelação mais importante e mais famosa do livro de Samuel. Vocês vão ver por quê. Diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. Saul, você não vai continuar como rei. Aí você vê porque talvez a tradução melhor do capítulo 13 seja realmente aquela literal que diz, olha... Por 1 ano Saul reinou, e 2 anos reinou sobre Israel. Foi o período que ele ficou. Depois disso, ele vai continuar sentado no trono. Ele vai continuar no posto, na função. Mas Deus já está preparando outra pessoa para assumir. No caso, vai ser Davi. Esse, porém, não vai matar Saul para se apoderar do trono. Vai esperar Saul morrer. E só então ele vai ser publicamente proclamado rei. Mas Deus... Nesses 40 anos de Saul, parece que ele foi rei legítimo mesmo, só nesses primeiros dias. Olha o que ele diz ainda no verso 14. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse texto é bem pesado, inclusive com as ênfases do texto original. 3 verbos aparecem aqui, no grau piel, dando a ideia de intensidade. O primeiro é o verbo aqui traduzido como buscou. O Senhor buscou. Ele foi atrás. A ideia de intensidade. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Então, é um indicativo claro. Saul, quando você age conforme sua vontade, isso não agrada a Deus. Você não agradou a Deus. Sua desobediência não agradou a Deus. E aí ainda, os outros 2 verbos ainda é o verbo traduzido aqui como ordenou. E é o mesmo, aparece 2 vezes. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Ou seja, quem Deus escolheu vai ser príncipe sobre o povo. Ele ordenou que vai ser assim. Então ele já intensamente fez isso. E depois o texto diz que a causa dele fazer isso, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ele de novo dá ênfase e diz, ele ordenou uma coisa e você não fez. Você não obedeceu o que ele ordenou, mas Deus já ordenou. Quem vai ser o príncipe agora sobre o meu povo? De quem que ele está se referindo? Eu digo que esse é um texto famoso, porque você já ouviu essa expressão, né? Um homem segundo o coração de Deus. Já ouviu essa expressão alguma vez? Onde é que ela aparece? É aqui. Não, pastor, aqui está um homem que lhe agrada. Bem,
Essa é uma tradução. Lá em Atos, capítulo 13, quando faz referência ao reinado de Saul e Davi, lá no verso 22 diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dado testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então é aqui em Atos que diz que é o homem segundo o coração de Deus? Não, é aqui mesmo. É porque na tradução foi colocado dessa maneira. A tradução literal do texto é: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E aí o tradutor aqui colocou um homem que lhe agrada. Mas essa expressão está aqui no texto hebraico original. Deus buscou intensamente um homem segundo o seu coração. E é muito interessante agora a gente fazer o contraste. Quem escolheu Saul? Saul é o homem escolhido pelo povo. O povo quer um rei como as outras nações. A ênfase agora do texto não é que Deus viu Davi como um homem muito crente e falou, então vai ser esse. O ponto aqui é: vocês escolheram o rei, agora eu é quem vou dizer quem é o rei escolhido. Eu que escolhi. Vou botar um homem que é segundo o meu coração. É a escolha de Deus, contrastando com a escolha do povo. Quando o povo escolhe coisas separadas de Deus, isso não vai dar certo. Quando você faz planos e deixa Deus de lado, não vai dar certo. Agora, esse aqui foi o escolhido de Deus. Meu amigo, foi Deus quem botou, foi Deus quem escolheu. Pode o mundo todo se levantar contra ele, não vai derrubar, porque esse é o escolhido de Deus. A primeira referência que nós vamos ver, de fato, cumprimento dessa expressão, é no capítulo 16, quando Deus vai dizer: Samuel, vai à casa de Jessé e unge lá o novo rei de Israel, que é o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele é o homem mais crente da terra. Essa é a tendência de toda vez que a gente ouve essa expressão, né? O homem segundo o coração de Deus parece que é o mais crente que tem. Aí tu vai conhecer quem é Davi, tu vê que não é essas coisas todas também não. Mas o ponto não é, a ênfase não é no Davi, a ênfase é o homem que Deus quis. O homem que Deus deu graça, o homem que Deus vai operar nele, e ele se tornará, então, contrastando que a escolha de Deus é melhor que as nossas escolhas. Você já tem consciência disso? Ou você ainda continua fazendo escolhas separado do preceito bíblico? Esse homem escolhido por Deus, então, ele vai permanecer. O primeiro cumprimento disso se dá, claro, em Davi, mas o cumprimento maior se dá em Jesus Cristo. Essa aqui é a maior revelação dessa história. Deus está à procura de um homem que lhe agrada. Davi vai ficar no trono. E de fato, a gente vai ver nos próximos capítulos Davi cumprindo os desígnios de Deus, vivendo como homem de confiança. É ele, inclusive, que escreveu aquele salmo que eu li, o 27. Ainda que a guerra estoure contra mim, não temerei. Ou seja, confiança em Deus. Todos os inimigos estão contra mim, mas eu estou calmo porque o Senhor é comigo. Ter a certeza de que Deus é comigo, eu não olho as circunstâncias, eu não sou guiado ou forçado pelas circunstâncias, eu sou forçado pela fé, eu vivo pela fé, eu vivo pelo que a palavra ensina, eu creio num Deus que opera. Pode o mundo todo se levantar contra mim, eu estou firme aqui, estou tremendo nas pernas, mas eu creio no Senhor. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai cuidar de mim. Essa é a bendita confiança dos crentes. Essa é a bendita confiança que nos mantém de pé. Quando você começa a olhar para os lados, desconfiar, querer fazer as coisas do seu jeito, começa a sucumbir. Olha para a tua trajetória e vê se não foi isso que aconteceu. Toda vez que você se deu mal, foi porque você deixou o preceito de Deus de lado. Toda vez que começou a sucumbir, pode analisar direito, tem alguma coisa errada. Qual é a nossa solução? Um homem segundo o coração de Deus. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Busquemos a Ele. Ele pode nos habilitar a termos uma vida de obediência. Eu não vou ser aqui legalista e dizer: irmão, sai daqui disposto a obedecer. Tem que obedecer. Aí você: vou obedecer. Aí quanto mais você fala vou obedecer, uma coisa dentro de você vai dizer: não vai. A luta sua da velha natureza com a nova natureza.
Agora é diferente quando você fala: Senhor, eu sou propenso ao mal, o Senhor sabe que eu não confio, o Senhor sabe que eu fico temeroso, o Senhor sabe que quando as circunstâncias começam a me apertar, mas Senhor, me sustenta firme para eu não pecar. Não deixa eu cair nos laços do inimigo, não deixa na hora da prova, Senhor, eu ir mal, me sustenta. E nessa dependência de Deus, na total dependência da ação do Espírito de Deus, é que a gente consegue obedecer. A nossa resposta de obediência e fé é graça de Deus operando em corações quebrantados. Não é um querendo dizer que é melhor do que o outro, mais forte do que o outro. Nós todos somos pecadores. Mas Deus tem chamado a sua igreja para uma vida de obediência. Hoje nós aprendemos sobre o início da derrocada de um grande líder, que foi Saul. E numa palavra, a instrução de hoje nos traz isso. Na hora da provação, ele desobedeceu, não confiou. Essa foi a causa da sua derrota. E agora nós aplicamos para nós. Se você está numa vida de queda, pode olhar. Existem pecados escondidos, guardados, não confessados. E é hora de se arrepender e deixá-los de lado. Se quer ter uma vida que glorifica a Deus, que honra a Deus, observe a ordem do Senhor. Leve a sério a sua voz. Leve a sério a sua palavra. Confie na sua palavra. Ainda que um exército se levante contra você, fique firme, olhando para aquele que é invisível. Confiando, Deus vai me cuidar. Deus vai me proteger. Quero finalizar citando para vocês algumas aplicações finais. Primeiro, crises são oportunidades para demonstrarmos nossa fidelidade a Deus. Está passando por alguma luta? Está passando por alguma prova? Vai fazer o quê? Vai fazer igual o povo lá? Vou fugir, vou abandonar tudo. Isso é muito comum, né? As pessoas começam a quer saber de uma? Não quero mais saber disso. Líder de sociedade interna, começa a se bater, vai chegando perto do fim do ano, quer saber, nunca mais eu quero assumir nada. A gente faz, o povo não ajuda. Aí já começa a querer dizer, você vai fazer o quê? Você vai fazer igual aquele povo? Vai se enfiar numa cisterna? Vai fugir para um buraco? Vai se esconder numa caverna? Não, permanece firme. Como é bom a gente ver pessoas firmes em meio às crises. Crises são oportunidades para a gente mostrar nossa fidelidade a Deus. Mantenha a posição. Fique firme. Mas um monte já sucumbiu. E você vai seguir eles? Um monte já deserdou. E você vai também? Fique firme. Segundo, entenda que confiar em Deus significa obedecer a sua palavra. Porque às vezes a gente fala, não, eu confio muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Eu ouço muito pessoas usando esse termo. Aí fala, a pessoa nem sabe o que é Bíblia. Nem lê a Bíblia, nem sabe quais são as ordens de Deus, mas acha que confia nele. Confiar em Deus significa obedecer sua palavra. Terceiro, o agravamento da crise requer de nós mais confiança ainda. Se a situação piorar, aí você fala, agora já era. Não, até aquela parte eu resisti, mas agora o negócio ficou pesado. Mas meu irmão, fique firme, nem que seja para morrer. Mas morra com dignidade de alguém que obedece a Deus. Fique firme até o fim. Piorou a crise, fique firme. Imagine você vivendo num país de perseguição, como alguns países de maioria muçulmana, onde cristãos são perseguidos e muitas vezes torturados, como é o caso na Eritreia. E aí você vê aquelas pessoas fazendo os cristãos sofrerem, presos dentro de containers, sofrendo frio de noite, calor de mais de 50 graus durante o dia, e aí depois, aí você fala, mas Deus vai me tirar dessa. E de repente fica lá, e Deus vai lhe provar até a morte, e de repente você vai ficar lá até, agora nega a fé, e você, não, e o cara, lhe mata. Morreu, aí cadê ele? Que adiantou? Adiantou tudo. A nossa vida não é só isso aqui não, sejamos fiéis até a morte. Agravamento de crise requer de nós mais confiança. Está com mais problema? Busque mais a Deus. Está mais difícil? Intensifique a sua confiança a Deus. Não esfrie, que vai ficar pior. Mas o problema está grande, agora eu vou entregar meus pontos. Não, aí é que você busca mais ainda a Deus.
É assim que o povo de Deus faz. Agora uma palavra para você que olha para toda essa história e se identifica muito com Saul. Fala, pastor, para mim não tem mais futuro então, porque eu sou que nem ele aí. Já fiz um monte de besteira forçado pelas circunstâncias. Errei. Estou com peso na consciência. Tem fantasmas que me assustam até hoje, de coisa que eu não devia ter feito. Fui testado, fui reprovado. Devia ter ficado firme, mas não fiquei. O que fazer nessas horas? Se você desobedeceu, meu irmão, arrependa-se e corra logo para os braços do Senhor. Volte a confiar nele. O Senhor não vai ficar assim, ó, você já era para mim. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Se quebrante diante de Deus. Confesse a Deus, Deus, eu sou um miserável, eu desobedeci, eu falei isso, eu fiz aquilo, eu não devia ter feito isso. Por favor, Senhor, me dê uma outra chance. E Cristo é esse que tem os seus braços estendidos a todos aqueles que se arrependem, que o confessam, que o buscam. Ele é um Deus amoroso, gracioso, benigno, tardio em graça e grande em clemência. Se humilhe diante de Deus, ainda tem chance para você. Viva segundo o coração de Deus. Procurar o Senhor dizendo, né? O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, um homem segundo o seu coração. Seja um homem que busca viver segundo o coração de Deus. Seja um homem... Uma vez eu ouvi uma pregação tão louca, a pessoa dizia assim, surpreenda Deus. Mostre para Deus o seu coração. Eu falei, meu pai do céu, estou perdido se eu ouvir um negócio desse. Como é que ele vai surpreender o Deus onisciente, onipotente, onipresente? Eu dizia, surpreenda seu coração, dizendo, coração corrompido, não vou fazer o que tu quer, vou me submeter. Seja um homem segundo o coração de Deus, seja uma mulher segundo o coração de Deus. Deus se agrada de gente que obedece a sua palavra, leve a sério a lei de Deus. Não tenha essa Bíblia guardada lá na sua estante, não. Guarde essa palavra no seu coração, medite nela de dia e de noite. A nossa vida de verdade espiritual está conectada à palavra de Deus. Por isso que é tão fundamental a leitura bíblica. Por isso que é tão necessário diariamente a gente buscar Deus em oração, em meditação, em reflexão. Pegar a palavra, fazer aquela leitura. E você pausa assim e fala, Senhor, olha, eu não sou esse cara assim, não estou fazendo isso, Senhor, me ajuda a ser assim, como que nem esse aqui fez. Eu estou parecendo esse outro aqui. Clama a Deus, pede a Deus, Deus, faz de mim um homem segundo o teu coração, que eu possa viver conforme os teus mandamentos, conforme a tua vontade. Por último, Cristo é o escolhido de Deus. Nós não podemos fechar essa mensagem sem dizer, Jesus é o homem segundo o coração de Deus, e é Ele o escolhido de Deus que pode nos habilitar a uma vida de santidade, de pureza, de obediência, para quando as circunstâncias nos forçarem, e você pensar em ser dele, filho, eu estou aqui do teu lado, fica firme, tu não está sozinho. Aí você, agora eu fico, o Senhor está comigo, o escolhido de Deus está comigo. Quem está com Jesus, pode o inferno todo se levantar contra você. Você está com Ele e ninguém pode lhe arrancar das mãos do Mestre. O escolhido de Deus nos protege. Aquele que é nascido de Deus, diz João no capítulo 5, o guarda e o maligno não lhe toca. Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Estamos debaixo do cuidado do escolhido de Deus. Por que você vai temer e ceder às tentações? Obedeça a Deus. Será que Saul vai se arrepender ou mudar depois disso? A situação agravou. Será que ele vai voltar atrás? Não perca a próxima mensagem. Por hoje, fica essa lição aqui para nós. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Viva pela fé no escolhido de Deus e você também se tornará um homem segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.